vocês viram que o relatório da ABIN apontou o responsável pelo 8 de janeiro, meus queridos amigos. E não é nada mais, nada menos do que o governo Lula. O documento, né, de autoria do Alessandro Moretti, que perdeu o cargo, ele foi, nessa última terça-feira, demitido, o Alessandro Moretti, diretor adjunto da ABIN, por intervenção do Flávio Dino. Né? Segundo reportagens publicadas na revista Veja, ele instalou esse mal-estar no governo no auge das investigações da CPMI do 8 de janeiro. E ele tinha apresentado esse relatório com exatamente essas indicações e conclusões. O Ministério da Justiça e o então chefe do GSI, Gonçalves Dias, seriam os responsáveis pelos atos de vandalismo às sedes dos três poderes. No final, o relatório foi descartado, assim como seu autor. Desde o início do governo Lula, a ABIN é fonte de intriga e desconfiança. Segundo o texto, é da Veja, hein? Da Veja. E eu quero jogar junto com essa informação uma questão que é inacreditável, mas a gente tem que conviver com isso ainda. O Gilmar Mendes, recentemente, negou, no dia 5 de fevereiro, liberdade ao Silvinei Vasquez. A defesa alega que o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal é intolerante a glúten, não tem uma alimentação adequada na prisão. Ele está ainda sofrendo com a prisão preventiva, que o próprio Gilmar Mendes, Cogos, falava que era método de tortura na época da Lava Jato. Olha, tem um cardeal católico que ele falava o seguinte: a esquerda prega a tolerância até chegar ao poder. Depois eles viram os piores ditadores. Então, prisão preventiva para bandido, para terrorista, a esquerda é contra. É método de tortura. Agora, quando eles chegam ao poder e um policial rodoviário federal exercendo legitimamente a sua função de evitar voto de curral, de cabresto, aí pode prisão preventiva. E aí pode violar os direitos dele no sentido de dar uma alimentação que ele não pode comer. Então essa é a esquerda, essa é a verdadeira face da esquerda. A ABIN apresenta um relatório e é descartado. Quando nós falávamos a mesma coisa que a ABIN, nos chamávamos de malucos, nos chamávamos de golpistas, você poderia até ser preso. E aí vem um relatório de um órgão de inteligência, e nem precisava de ABIN, qualquer um sabia o que a ABIN estava falando. E o relatório é censurado, num completo atropelo do insulamento burocrático que organizações de inteligência e de segurança devem ter. É a total politização ideológica dos órgãos de segurança e inteligência, que deveriam ser órgãos de Estado e não de governo. O que significa isso? Significa que a esquerda está fazendo exatamente aquilo que ela acusou injustamente o Bolsonaro de fazer. Lembra quando o Bolsonaro tentou nomear um superintendente da Polícia Federal, o Ramagem, e que era a função dele, porque é função do presidente nomear superintendentes de Polícia Federal? Aí, pronto. Impediram ali o Bolsonaro de governar. Ali não era oposição. Ali não era discussão política. Ali realmente atropelaram o escopo dos poderes e impediram o Bolsonaro de governar. Agora, aparece o relatório da ABIN e o PT demite o diretor da ABIN e joga fora o relatório, sonegando a informação ao povo brasileiro. O que é isso? Isso são os claríssimos sintomas de uma ditadura comunista. Bem-vindos ao comunistão tupiniquim. Não tem outra constatação que uma pessoa sensata possa fazer. É isso. E Adriles, você vê que é uma tríade do mal aqui, né? A imprensa, o poder judiciário e o executivo completamente alinhados na mesma operação da criação da história do golpe do 8 de janeiro. É essa tríade do mal que a gente fala que é muito perigosa, e o pior elemento dela, pior é que não é nem o executivo e nem a imprensa, ela é a pior cúmplice, né? A melhor cúmplice, para dizer assim, mas é o poder judiciário nesse caso. Como dizia o Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário. Ela vai lá, se você critica o Lula, se você critica o Flávio Dino, se você critica o General Dias, nada vai te acontecer, pelo menos não por enquanto. Mas se você critica o judiciário, ele vai lá e te prende. Dá um jeito de dizer que você está no ato antidemocrático e te prende. Cria uma tipificação criminal que não existe, fake news, contesta a sua opinião como se fosse disseminação de mentira ou discurso de ódio
fala que você está indignado, então você está atacando a democracia e te prende. Agora, esse relatório da ABIN demonstra o que todo mundo já sabia, todo mundo já viu, né? Todo mundo que acompanha o noticiário, que não é o da grande mídia, que é o noticiário de jornalismo coerente e sério, como o nosso, como o da Oeste, como da Gazeta do Povo, etc. Que é que as invasões do 8 de janeiro foram propícias extremamente ao governo, entendeu? Não houve uma falha de segurança, houve uma lacuna gigantesca da guarda presidencial, houve uma lacuna gigantesca de pessoas que deixaram aquelas pessoas ali entrarem, não se sabe se tem alguma medida de infiltrados ou não. Houve lá a câmera mostrando o general Dias, ensaiando aquelas pessoas, conduzindo aquelas pessoas, cineasta lá da Reuters, filmando, falando, não é assim que quebra o gabinete presidencial, é desse jeito. Você teve relatórios da ABIN que chegaram às mãos do general Dias, que chegaram às mãos do Flávio Dino, alertando para a possibilidade de ter tumulto em Brasília do dia 8 de janeiro. Esses relatórios foram solenemente ignorados. E mais, esses relatórios foram adulterados, deturpados, camuflados. Ou seja, é um crime atrás de outro. É um abuso completo da questão da... E isso tudo chegou a quem? Eu não posso dizer que eu tenho medo de ser preso mais uma vez. Isso chegou às mãos da Justiça Federal. É evidente que chegou às mãos do STF. E o que eles fizeram? Nada. Absolutamente nada. Porque, eventualmente, a gente está numa ditadura perfeita. A gente está numa ditadura do judiciário que colocou um governo federal que a gente está aí hoje, tirou da cadeia um governo de criminosos, e a gente tem criminosamente, assintosamente, o endosso e o apoio da grande mídia brasileira, que surrupia todas essas informações para criar uma narrativa completamente falaciosa, para demonizar não só o ex-presidente Bolsonaro, mas tudo aquilo que se chama de espectro direita do Brasil, de espectro conservador do Brasil. As evidências, aliás, as provas estão aí, para quem quiser ver. O problema é que elas são surrupiadas da grande massa do povo brasileiro, que se informa, infelizmente ainda, na sua maioria, pela Rede Globo e por grandes órgãos de massa da grande mídia. Aliás, só a Rede Globo, que é um grande órgão de massa de mídia, hoje que tem uma penetração profunda em todas as classes sociais. Então é isso que explica você ter uma notícia atrás de outra, você ter gente torturada dentro da cadeia, como o Silvio Day, que não tem prova nenhuma, absolutamente nenhuma dele, do envolvimento, do eventual envolvimento das invasões do 8 de janeiro. Um homem que é doente, que é intolerante à lactose, assim como o Clezão era doente, era diabético, tinha 1001 comorbidades, morreu na cadeia, assim como o coronel da Polícia Militar também, que está com problema de saúde gravíssimo dentro da cadeia. Isso não chega ao grande público. Gente torturada, gente à beira da morte, gente com acusação pífia, e gente como o general Dias, que é o que tudo indica, orquestrou aquelas pessoas lá dentro do 8 de janeiro, e sumiu. Sumiu da grande mídia. Sumiu do noticiário. Então é isso. É ditadura perfeita que une judiciário, governo federal e grande mídia. Você vai respirar, você vai olhar para onde para se salvar? Não tem lugar. É importante frisar isso que o Adriles falou, porque a quantidade, a profusão de legalidades vai continuar. É uma profusão de legalidades que não demonstra nenhum tipo de arrefecimento. E, enfim, a gente repete isso o tempo todo, mas é importante repetir. Isso mostra a necessidade da oposição se articular muito bem para conseguir chamar o Centrão e colocar como pauta prioritária o próprio Supremo Tribunal Federal. É o desafio da nossa vida, na verdade. A gente pode morrer, e aí eu não quero ser catastrófico nem fatalista, porque eu não gosto disso, mas a luta é essa, entendeu? A gente pode viver a vida inteira lutando. Não adianta cansar, né? Tem que fazer parte do nosso dia a dia. Não adianta você falar, cansei, não ligo mais para isso. Óbvio, você tem total direito, mas essa posição entreguista só permite que o sistema avance com toda a sua força. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.